Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom poder contar com a sua audiência, com a sua companhia. E o nosso tema hoje é mais do que especial. Olha, você conhece alguém especial? Você conhece alguma pessoa com deficiência? Tem alguém na sua família assim? Tem alguém no teu trabalho assim? E você acha que você sabe lidar com essa questão? É sobre isso que a gente quer tratar hoje aqui. E por conta disso, nós trouxemos aqui para conversar conosco e para ajudar um pouquinho a gente a decifrar, né, esse assunto, o Matheus, que eu disse que é alguém muito especial, o Matheus Fernando Paim, que é auxiliar de logística. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Temos também o Manuel Fernando Paim, que é o pai do Matheus. A Carla Caetano, que é psicóloga organizacional. Vamos mostrar todo mundo aí. E também a Valéria de Giglio Ferreira, que é psicóloga. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa para esse assunto que, como eu disse, não vou cansar de falar, que é um assunto especial, né? E nós vamos começar então pelo Matheus. Matheus, a gente quer falar aqui da importância de pessoas, né, que são ditas como pessoas com alguma deficiência, mas que estão trabalhando, né? Você tem quantos anos? Tenho 17. 17 anos. E você está trabalhando há quanto tempo? Há um ano. Um ano. O que você faz? Eu Onde você trabalha? É na Daurit. E eu pacoto os alimentos para o mercado também. Você empacota os alimentos para o mercado. Quanto tempo você fica lá na empresa trabalhando? Eu fico umas 2 horas. 2 horas, todo dia? Todo dia. É? E tá sendo legal pra você? Tá. Tá? Tá. Como é que os teus amigos te veem lá? Eles te tratam bem ou não? Tratam bem, tranquilo. É? Tranquilo? É. Agora eu quero falar com o pai, com o Fernando, o pai do Matheus. Fernando, quando é que você percebeu, né, que era realmente o que o Matheus poderia sim trabalhar e deveria trabalhar? Na verdade, o trabalho dele, né, de desenvolvimento dele, começou bem no início. Com 3 meses de idade, a gente já colocou ele na PAI para ele ter toda uma preparação, tanto para a vida como o mercado de trabalho. E há um ano atrás nós recebemos essa oportunidade da empresa, da Daurit, convidando ele para estar participando do quadro de funcionários. E a gente viu que ele tinha capacidade, aí ele foi até a empresa, fez uma entrevista e está até hoje lá, bem satisfeito e bem feliz com o trabalho que está desenvolvendo lá. Você sentiu alguma mudança no Matheus antes do trabalho e depois de começar a trabalhar? Sim, criou mais responsabilidade, principalmente com o horário. Hoje ele tem o dinheiro dele, tem o salário, que ele pode comprar as próprias coisas dele, né? Então isso valorizou bastante o dia a dia dele, também valorizou as coisas que ele está conquistando no dia a dia. Tá. Agora, eu quero falar com a Carla, que está no trabalho, no mercado de trabalho todos os dias, Carla. Como é que as empresas estão tendo essa consciência de realmente colocar alguém para trabalhar, alguém com deficiência para trabalhar? Olha, o que eu sinto, Silvana, que mais do que cumprir cotas é realmente o efeito social dessa inclusão. Então, as empresas, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, não é só esperar a lei bater lá na minha porta, mas realmente oferecer uma oportunidade para essa pessoa se inserir no mercado de trabalho. Então, as empresas fazem o inverso do recrutamento e seleção que nós estamos acostumados. Então, eu não abro uma vaga e busco o profissional. Pelo contrário, eu conheço aquela pessoa, vejo quais as limitações dela e tento realmente adequar um posto de trabalho para que ela possa se sentir o quê? Parte da organização que ela está fazendo aí, né? A possível contratação. Tá, as empresas estão fazendo dessa forma. Sim. Mas por que elas estão fazendo dessa forma? Porque elas não estão conseguindo encontrar pessoas suficientes? Então, muitas vezes, o que acontece? É uma determinada empresa de um determinado segmento. Nossa, eu não tenho uma pessoa
com deficiência para colocar naquela função. Então, realmente, ela tem que o quê? Muitas vezes ensinar aquela pessoa, treinar aquela pessoa. Então, eu penso que as empresas realmente vão até o deficiente, tenta oferecer formas para ela conseguir desenvolver o trabalho do segmento da empresa. Isso quando as empresas têm essa percepção e querem Sim. cumprir a lei. Sim. Mas a consciência está chegando nas empresas ou é só a lei que está fazendo isso acontecer? Eu vou te falar que há empresas e empresas. Empresas que só se preocupam, infelizmente a gente sabe que tem aquele caso de empresas que têm que cumprir a lei e não estão preocupados em ter um assistente social, um próprio psicólogo na inclusão, e tem as empresas que não, elas estão preocupadas no papel social dela. Elas gostam de ter lá, nossa, aqui há a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, a gente realmente quer que as empresas realmente pensem no papel social e não só em, nossa, não quero que eu tenha uma multa a ser paga, que a gente sabe que é alta. Tá, vamos ver o outro lado, o lado de casa, tá? Agora, a psicóloga justamente para nos ajudar nisso, que é a Valéria. Valéria, até onde os pais também não colaboram para que isso aconteça? Ou para que os seus filhos não sejam incluídos? Então, são vários aspectos aí, mas eu penso que a forma pela qual os pais mais colaboram para que os filhos não sejam incluídos é quando eles não validam aqueles filhos. É quando ter um filho com o portador de deficiência, ele mexe com o narcisismo, às vezes, dos pais fazerem uma leitura obsoleta, antiga, ultrapassada, de que se aquele filho não é um filho que está dentro daquela faixa que é considerada uma faixa comum, não é válida aquela experiência. E esse é o pior equívoco que os pais fazem. Porque filhos são sempre bênçãos, filhos são sempre bênçãos, independente dessa condição. Então, quando os pais acolhem aquele filho que ele é portador de deficiência como um filho que ele é tão válido quanto qualquer outro, a coisa começa muito bem. Quando receber aquele filho, é como se recebesse também, os pais acabam sentindo aquela experiência como uma experiência de fracasso, as coisas começam de uma maneira que não é tão iluminada. Porque eu gostaria de lembrar também, Silvana, essa questão precisa ser revista seriamente. Todos nós temos áreas em que nós somos portadores de deficiências. É que, no caso do Down e de outras, a deficiência fica aparente. Mas se nós olharmos nesse momento para dentro da gente, a gente vai encontrar dentro da gente aquela arinha nossa em que a gente é também deficiente. Então, de uma certa maneira, somos todos portadores de deficiências e estamos todos aqui num processo evolutivo. Muitas delas mascaradas, né? Sim, e que vão aparecer, inclusive, no desempenho das funções. Exatamente. E eu também, trabalhando com consultoria nas empresas, o que a gente percebe? Que disso que você está colocando aí, que muitas vezes contrata-se pessoas, e hoje nós sabemos, né? A maioria das vezes contrata-se pela questão técnica, e demite-se pela questão comportamental. E a deficiência maior que eu acredito no mercado de trabalho é a falta de caráter. E quantos trabalhadores nós temos nas empresas com essa deficiência, né? Bom, que é pior, não é nem deficiência, é um defeito, vamos dizer assim. Se a gente for pensar na contratação aí de toda essa gama de políticos, podemos pensar nas deficiências também de também, cada um, também, né? Vamos também. pensar e que são as pessoas que escolhem essas outras pessoas com deficiências, né? Eu acho que aí a gente tem que separar, né? Não é uma deficiência, né? Porque a deficiência é uma coisa, isso é um defeito, né? E que muitas vezes veio com essas pessoas e que não é visto, né? Não são vistos pelas pessoas. São mascarados. Né? Tanto quando as pessoas votam, como você colocou os políticos, tanto quanto se contrata e que depois que aparece. Ou melhor, está escondidinho ali, né? Porque eu acho que a pessoa já traz aquilo, né? Ninguém aparece depois, não aparece depois, mas que conseguiu mascarar de certa forma, né? Eu quero muito, estar falando da questão dos pais também, nós separamos um filme e alguns trechos que nós queremos mostrar aqui para vocês. Não sei se você já assistiu o filme de Porta em Porta. Vamos então ao primeiro trecho que a gente separou para você assistir junto conosco. Vamos lá. Filho,
As pessoas vão custar um pouco a serem simpáticas com você. Seja paciente, paciente e persistente. Vai se sair bem. E as pastas, elas são pesadas e muitos dos homens carregam 2 com eles. Sabe, eu admiro a sua determinação, mas... E o andar? Você entende o que eu estou dizendo. Eu só... não vejo como isso pode dar certo. Me desculpe. Obrigado por vir. As datas das reuniões de outubro. Senhor Hernandes, me dê a pior rota. Me dê a área que ninguém quer. Não tem nada a perder. Se eu vender, o senhor será o herói. Senhor Porter, vamos ser honestos. É um trabalho fisicamente exigente e o senhor é aleijado. Eu não sei como... O quê? Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper and dead. St. Peter, don't you call Nervoso. Eu não trouxe o seu almoço. Não. Bom, melhor pra mim. Acho que estou um pouco nervosa também. Eu acho que está. Bom, o que está esperando? Que venham até o carro. Vai vender sabão. Encontro você às 5. Está bem. Bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Isso aí é só um pedacinho, mas já deu para ver que é uma mãe incentivando muito e sendo ela, né, realmente aquela que empurra o filho, dando coragem a ele para seguir em frente. Ele conseguiu o emprego. O que vai acontecer? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, daqui a pouquinho, depois dos comentários. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende.
preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Voltamos ao programa de hoje, nós estamos falando sobre a importância da inclusão, como é que a gente lida com pessoas com deficiência, como é que a gente lida com essas pessoas dentro de casa, como é que os pais as tratam e também como é que está o mercado, como é que o mercado está recebendo essas pessoas. Nós mostramos no bloco anterior uma partezinha de um filme chamado De Porta em Porta, onde o personagem principal, o Bill Porter, ele consegue o emprego de vendedor. E eu estava falando que acho que o ponto principal dele ter ido à frente e conseguido foi a força da mãe. Como é que você avalia isso, Valéria? Foi a mãe, acho que a responsável, e como a gente estava falando também no outro bloco, a importância da família em aceitar e empurrar o filho, né? É que isso, Silvana, vale para os portadores de deficiência e vale para os outros filhos também. Porque não vai... Aí, você vê, é mais uma coisa em que não há essa distinção. Talvez haja mais ou haja menos, eu não saberia avaliar isso, porque não acho que esse é um ponto a ser avaliado. Eu sinto assim que essa questão da mãe que vai e põe o filhote para fora, vale para todas as mães. Eu me lembro bem de uma cena que eu vi, o passarinho no rufo, de repente o passarinho caiu. Eu achei que ele tinha caído, fui lá, pus no rufo de novo, daqui a pouco veio a mãe, ela empurrou o passarinho de novo. A natureza da mãe é de empurrar. O problema é que em alguns sistemas familiares, a mãe e o pai seguram. Por quê? Em geral, porque aquele filho que fica preso no ninho, ele está colando o casamento quebrado dos pais. Aí vamos abrangendo vários outras motivos, questões, né? Mas num sistema familiar saudável, o pai e a mãe vão fazer esse movimento de não de expulsar, que seria colocar o filhote para fora do ninho antes da hora, mas tampouco de segurar no ninho. Está na hora de crescer, tem que crescer. E você está falando aí, muitos casos de pais dessa forma, que realmente tratam assim, que podem tá mascarando outros problemas, ou a relação, né, que está ruim, marido e mulher, do casal, a própria mãe, que muitas vezes precisa se sentir querida o tempo inteiro, ou sentir que o filho depende dela o tempo inteiro. Quantas e quantas mulheres, né, agem dessa forma? Geralmente, nesses casos, existe um casamento disfuncional. Existe um livrinho que ele é muito esclarecedor já no título, né? O sintoma da criança e a dinâmica conjugal dos pais. Por quê? Porque por trás do comportamento disfuncional da criança tem o casamento danificado dos pais em geral. Então, num sistema familiar saudável, os filhos vão ser empurrados, solicitados, ajudados a se desenvolver. Vou colocar aqui que a gente recebeu aqui pelo Face algumas manifestações. O Márcio Moraes escreveu o seguinte: nascer deficiente é circunstância necessária tanto para quem é como para os que convivem. O preparo dessa vida vai depender de como os familiares aceitam e se aceitam na vida. É provação para todos, motivo de engrandecimento, disse o Márcio Moraes. Obrigada, Márcio. E eu quero repercutir isso com o Fernando, pai do Matheus. Fernando, como é que foi a recepção do Matheus
né? E como é que você se sentiu? Em algum momento você se sentiu assim, puxa, por que aconteceu isso comigo? No primeiro momento é assim que a gente se sente, né? Porque minha esposa teve uma gravidez toda normal e nem um exame detectou que ele tinha síndrome de Down. Aí veio no nascimento, a notícia também que foi passada para nós foi uma notícia, não teve um ambiente de preparação, tá? Veio descarregado em cima da gente, o desconhecido. Então, até a gente assimilar e conhecer realmente o que estava nos esperando, foi difícil. Mas a partir do momento que nós nos conscientizamos do presente que nós ganhamos de Deus, para nós foi um presente, é um presente até hoje, aí a gente começou a nos preparar, a estudar, a conhecer, a procurar informações. E com 3 meses a gente colocou ele na PAI, por quê? Para ele se desenvolver, para ele ter esse desenvolvimento, para ele ter oportunidade na vida. Eles precisam de oportunidade. Tendo oportunidade, não tem limite. Então, graças a Deus, a gente está colhendo todos os frutos até hoje. Olha, e tanto não tem limite, que eu estava conversando antes de começar o programa com o Matheus, e olha bem, Matheus tem 17 anos, está estudando. Que ano que você está? Segundo. Ele está no 2º ano, né? Como é que fala hoje? Não é colegial mais, o 2º ano do ensino médio, não é? E isso é normal da idade dele, né? Os teus colegas também têm 17 anos, 16 anos no máximo, a maioria. Então, você nunca tomou pau? Nunca perdeu ano? Não. Passa direto todo ano? Ele estuda numa escola com franquia Anglo. Então, ou seja... Ele tem todo um acompanhamento, tá? Um acompanhamento mais diferenciado, tudo, mas ele assimila bem, as provas são um pouco diferenciadas para ele também, mas ele assimila bem os conhecimentos todos. E aí o que passaram para a gente, Fernando falou assim, olha, Matheus é resolvido, pode falar o que quiser falar com o Matheus. Aí eu queria te perguntar, Matheus, você se sente diferente dos seus amigos? Não. Não? Tudo bem? Tem algum momento que você fala assim, sou diferente? Também não. Sou melhor. Sou melhor. Danado, tá vendo? Ele já sabe, né? Você percebe, você sente que você tem algumas coisas mais legais que eles? Não, pra mim, do que eles, são bem amigos bem educados, parceiros da escola, assim, de boa. Nós somos amigos, sim, de fé. De fé. Que legal. E como é que as meninas te veem? As meninas é sempre um carinho pra mim, né? Sempre me cuidaram desde o início, me passaram várias dificuldades, ajuda. Legal. Você viu, Matheus, esse filme aí, um pedacinho do filme, que é um moço, não é? Uhum. Um monte de deficiência, e ele conseguiu um emprego de vendedor, e a mãe dele ainda falou assim, vai lá vender sabão, né? Porque, na verdade, o produto que ele estava vendendo é uma fábrica de produtos de limpeza, né? Sim. Você acha que é importante isso, seus pais falarem, vai trabalhar, que é importante você trabalhar? Não. Não, você não acha? Você não acha importante Você não queria trabalhar? Você queria trabalhar? Ah, olha bem. A gente fica esperando, de repente, ele quer mais é ficar sem trabalhar. Hein? Quanto é verdade? Não. Beleza, pra mim, eu adoro trabalhar. Você adora trabalhar? Uhum. Você vai à aula que horas? De manhã? Eu vou de manhã, porque começa às 7h05, que é o meu horário de entrada, e saída é meio pegado. É. Que horas você sai? Às vezes sai 11h30, 11h25, meio-dia e meia. Aí você vai almoçar rapidinho? E que horas que você entra no trabalho? Eu entro 1h30 até as 4h30. Nossa, então trabalha todo dia. E que horas que você consegue estudar para a escola? Às vezes eu paro um pouquinho, aí cada do horário é mais exato para mim. E quem te ajuda à noite? A noite que ajuda é a minha irmã. Ah, sua irmã? Minha mãe também. E a tua mãe também te ajuda nas tarefas? Sim. E todo mundo tem paciência? Tem. É? E você tem paciência com eles? Tem. Também tem? Também tem. Porque eles também podem encher o saco, não? Um pouquinho. Que horas que eles enchem o saco? Nem um pouco. Não? Nem. Você está sendo muito bonzinho, hein, Matheus? Olha, então vamos continuar aqui. Vamos ver, Matheus, o que está chegando pra gente. Tem o Marco José Andrini, escreveu o seguinte:
Geralmente, pessoas com deficiência são securitárias do INSS. E sendo assim, se trabalharem nos conformes da lei, elas perdem o benefício. Não caberia aí um ajuste na lei? O Marcos José diz isso. Com relação a Down, tem esse direito, Fernando? Nós nunca nos preocupamos com isso, Silvana. Sinceramente, a gente, da forma que a gente vive, tem condições de estar criando ele, e com essa oportunidade que ele teve também no mercado de trabalho hoje, nós nunca nos procuramos. E outra nos preocupamos coisa, né? a ir atrás. Como ele disse aqui, se ele recebesse, ele não poderia trabalhar. Aí ele teria que receber e ficar em casa, ou seja, ele não ia crescer de nenhuma forma. A questão não é só financeira. Né? Exatamente. Isso acontece também, Carla, no mercado, ou seja, as empresas tentam encontrar pessoas para contratar e essas pessoas ou não estão preparadas, não estudaram minimamente, não se capacitaram, ou preferem receber do governo e ficar em casa. É o medo, Silvana. E aí, eu vou deixar algo que ele colocou mesmo no comentário, né? Seguro para me arriscar no mercado de trabalho, para me lançar, para concorrer a uma vaga que eu não sei se eu vou dar conta. E aí vem muito que, né, a Valéria comentou, que é a questão realmente de deixar o filho crescer, empurrar aí do ninho, e aí ele vai estar sujeito a quê? A inúmeros fatores, a chegar lá e se adaptar ao colega do lado, à função, ao superior, como uma pessoa qualquer que está se inserindo no mercado de trabalho. Então, muitas vezes é melhor deixar o quê? Deixa meu filho recebendo aqui esse valor, não vamos colocar ele no mercado, ele não vai correr riscos. Só que também não vai se desenvolver. E vai viver como um dependente. Exatamente. E os pais não vão estar ali para o resto da vida. Com certeza. Né? Acho que qualquer filho, como você falou, né, Valéria? Qualquer filho a gente tem que fazer com que ele... Que o passarinho, consiga, a natureza ensina. O passarinho consiga voar. Ela foi lá e empurrou de novo. Quer dizer que não, eu estava atrapalhando a aula dela. Ela foi lá e empurrou de novo. É para voar, por quê? É para o bem do filho que ele se desenvolva, né? A gente vive uma geração, como estão sendo colocados, uma geração que tem tudo e poucos aproveitam tantas oportunidades. Mas tem uma outra questão também aí, a meu ver, nessa fala, que é o benefício secundário do sintoma. Acontece com outros sintomas também. Me lembro de uma situação em que uma pessoa recebia um benefício de passe escolar, passe para circulação de ônibus, enquanto a pessoa era considerada enferma. A pessoa sarou, aí ficou aquele impasse, ou você sara, mas você perde o passe. E a pessoa prefere ficar doente, muitas vezes. Graças a Deus, no caso da pessoa que eu estou descrevendo, a pessoa preferiu a saúde, mas existe esse impasse, que é o benefício secundário da doença. Para sarar, precisa renunciar ao benefício secundário da doença. Mas aí... Do sintoma, que não é o caso de doença, né? Apenas assim, que aquela situação traz. E aí eu acho que é um misto de valores, quais são os valores que as pessoas têm, não é? Independente disso. E a outra coisa também é saber das dependências que as pessoas têm, né? Tem muitas pessoas que, você como psicólogo no consultório deve ter isso, pessoas que maqueiam ou que se sentem doentes a vida inteira porque para chamar a atenção de outras pessoas também. Aí é um outro problema, assim, profundo, né? É um pouco que a gente fala, e isso vale até para as crianças, né? Porque as crianças querem chamar atenção quando elas não estão recebendo atenção. Sim, mas aí a gente fala assim, chame atenção fazendo uma coisa boa, não queira chamar atenção fazendo coisa errada. Faz uma coisa boa que você chama atenção. Então, a gente vai orientando também. Como promover esse chamar a atenção? Fazendo coisas boas, como o Matheus está fazendo. Dando exemplo. E ele está aqui mostrando que ele é capaz. Enquanto tanta gente em casa, que poderia também estar fazendo como o Matheus alguma coisa útil, não está fazendo. Está fazendo fofoca com os vizinhos. Exatamente. Vamos lá para o próximo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Olá, nós estamos de volta ao programa de hoje falando sobre inclusão, as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, como é que são tratadas na empresa e também em casa. E nós temos alguns dados aqui para mostrar para vocês. Olha, segundo o Cadastro Geral de Empregados do Ministério do Trabalho, havia no Brasil 358.738 pessoas com deficiência contratadas até setembro de 2014, é o último dado. 358 mil pessoas então. Segundo dados do censo de 2010, do IBGE, no Brasil há, no entanto, cerca de 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. 24% da nossa população. Olha que número grande que as pessoas acham, né, que estão invisíveis e que bom que estão aparecendo agora, né, que é importante isso. Outra coisa aqui, a Associação Brasileira de Recursos Humanos aponta que 81% dos recrutadores contratam pessoas com deficiência para cumprir a lei. Apenas 4% declaram fazê-lo por acreditar no potencial e 12% o fazem independente de cota. É interessante isso, a gente estava aqui no intervalo falando, Carla, para a gente repercutir isso aqui. E você estava falando que, na verdade, as empresas que acordarem para isso vão perceber que quem aprende é muito mais os outros do que o próprio... Com certeza. Eu tenho a plena pessoa com certeza deficiência. que não é treinar a pessoa com deficiência para se adequar à função, mas realmente é enriquecer as pessoas que vão conviver com essa pessoa com deficiência. O clima muda na empresa, as pessoas começam a trabalhar mais em equipe, há uma integração maior e, pelo contrário, né, a pessoa que tem realmente a deficiência, ela não vai chegar lá e vai falar, nossa, será que eu encaro isso? Vai acontecer tão natural, mas tão natural, que realmente vai ser uma evolução para a empresa. Como as pessoas vão trabalhar muito mais felizes e vão comentar sobre isso com as pessoas que elas convivem. Isso. Nós vamos então agora, gente, chamar mais um trecho do filme que a gente separou. Lembra? De Porta em Porta, com o ator principal, o personagem Bill Porter. Vamos lá. É sério, Joey, precisa se aprontar agora. Cuidado pro cachorro não sair. Meu nome é Bill Porter e eu queria... Amendoim, você quer calar a boca? Senta aí, senta. Sentado. Cherry, quer chamar esse cachorro? Ai, meu Deus, o quê? Meu nome é Bill Porter e eu queria ter um momento de sua atenção para mostrar alguns dos ótimos produtos Lotus. Joey, eu mandei você vestir as calças. Eu já tive um peixinho chamado Joey. Ai, mas que droga! Segura ele aí, moço, segura! Jerry, o cachorro fugiu! Mas eu tô no banheiro! Amendoim, vem cá! Amendoim! Vem cá com a mamãe, Amendoim! Vem cá, vem cá! Oi, meu nome é Lyle. Você pode me chamar de Lyle ou Gaio ou Sr. Pyle, mas o que quer que faça, não sorria. É melhor não sorrir. Quem é, Joy? Sr. Pyle.
Quem? É o senhor Paio. Tô bem. Pode entrar. A sua casa é muito bonita. Olha que interessante, né? Ele, no primeiro momento, o menininho se assustou com ele. O que ele arrumou uma forma, então? Né? Deixa eu abordar De uma outra forma. de um outro jeito. E ele conquistou tanto a criança quanto a mãe. Ou seja, ele percebeu ali que ele tinha uma deficiência. E aí a gente não mostra aqui, mas acontece que essa mulher reclamou com quem contratou ele estava à beira de ser demitido por conta disso, e ele pediu mais uma chance. E aí foi lá e teve a ideia, né, de ir com um títere lá, um bonequinho, para brincar com ele, né? Você acredita que lá no teu trabalho as pessoas, como eles falaram aqui, te respeitam até porque você é uma pessoa alegre também e que você não reclama das coisas? Não. Você não reclama? Não reclamo. Não reclama. Não. E eles te acham alegre? Sim. Né? Uhum. Esse você acha também que é um diferencial, Fernando? Com certeza. E a questão mostrou muito bem a questão do potencial, até onde ele pode chegar. Lá também, como você disse, quando eles contratam uma pessoa com necessidade especial, ele não sabe do potencial da pessoa. E o trabalho que ele desenvolveu lá tem as ruas, né, que você chama lá. E como sabe ler, ele surpreendeu. A pessoa pediu para ele fazer uma atividade lá, ele pegou, foi, desenvolveu a atividade, leu as placas, quer dizer, ele surpreendeu e a pessoa não sabia do potencial que ele tinha. E ele foi ousado, né? Ele foi ousado, fez. Legal. Solta pra gente um último pedaço do filme que a gente separou, só para mostrar para eles aqui, pra gente... É você! Você ganhou! O quê? Vencedor do ano! Vem até aqui, viu? Vai! Meus parabéns. Obrigado. Temos muito orgulho de que faça parte de nossa empresa. Esse ano, Bill vendeu o total de $42.460. Bill Porter, vendedor do ano. Eu adoro ser vendedor. Meu pai também foi vendedor. Eu queria que ele estivesse aqui. E minha mãe, que me ensinou paciência e persistência. E não permitia que eu me envergonhasse. Queria que ela estivesse aqui. Obrigado. Meus parabéns. Olha, gente, isso aí é um tira-gosto para vocês. Eu aconselho que todos realmente assistam a esse filme. Tem algumas partes que mostram realmente as deficiências dele, porque além da fala, tá? Ele tem várias deficiências corporais, né? Ele não consegue, por exemplo, fazer o nó da gravata, ele tinha que passar num lugar e pedir alguém para fazê-lo. Ele não conseguia amarrar o cadastro do sapato, ele também pedia, além do peso que era, da dificuldade das costas, da coluna, né? E depois, acho que é surpresa, não vou poder falar muito, né? Mas ele tem uma passagem muito legal depois da mãe dele, a mãe que cuidou muito dele a vida inteira, e depois. O que aconteceu quando a mãe ficou muito, muito doente? É muito importante vocês assistirem, né? E essa mãe é que empurrou realmente. E aí, eu pergunto pra você, você viu ele falando que ele adora ser vendedor, né? O que você pensa? O que você quer fazer na sua vida? Na minha vida eu quero seguir
por tudo e eu quero agradecer meu pai e minha mãe que estão aqui no meu lado para dar um apoio para mim, para ser menino exato. O que Assim, você pretende ser? logo, por mim eu quero ser um cara simples assim, normal, mas eu quero vender tipo uns jogos para mim, uns jogos para pessoas que quiserem jogarem, que são alguns que são possíveis para contribuir para cada esse embalo. Que legal, Inizinho. O que é mais interessante, gente, é que eu tenho certeza que muitos e muitos jovens com 17 anos não teriam a coragem de sentar aqui num programa ao vivo, não é? Nossa. Como é o nosso aqui, para falar, e o Matheus está conseguindo fazer isso. Né? Então, acho que sirva de exemplo mesmo, né, para quem está em casa. Queria aqui, porque o nosso tempo está se esgotando, Fernando, qual é o seu recado para os pais que estão recebendo esse presente, mas que ainda não entenderam que é um presente quando recebem um filho especial, né? Um filho com deficiência. Sua experiência e do que você viveu, o que você acredita que pode ser falado? Primeiro, a primeira lição, a primeira barreira é o preconceito da própria família. É tirar esse preconceito, dar oportunidade para eles, que eles precisam de oportunidades, e amar. Que a retribuição ela não vem com a mesma intensidade, ela vem muito maior. A gente só tem a ganhar e muito a dever. Você tem quantos filhos? 2. Dois Ele filhos. e uma filha de 28 anos. Tá. Quem que é mais carinhoso? Ele. Quem que é mais atencioso? Ele. Quem que é mais sincero? Ele. Quem que é mais alegre? Ele. Tá vendo? Quem que é mais disposto? Ele também. Puxa vida, não sobrou nada. Olha a filha, como é que ela chama? Nayara, tá não, também é uma excelente filha. É uma excelente, mas tá perdendo do Matheus, não é? São diferentes. Acho que isso aqui foi um improviso aqui que a gente fez, mas para mostrar, não é, que o que é diferente, e cada um tem o seu valor, né? Cada um tem o seu valor. Agora você, Carla, fala pra gente o que você vê na tua experiência do dia a dia, o que as empresas, né, devem fazer. Já falamos um pouquinho do que elas ganham com isso, né? Mas qual é o passo que a empresa deve dar para isso? Eu acredito que esquecer um pouquinho aí da lei, da questão da imposição que eu tenho que cumprir, mas pensar no papel social. Se realmente eu tenho, lógico, vários segmentos nós temos, né, de empresas, mas se realmente eu penso, nossa, eu poderia colocar uma pessoa que dá uma oportunidade para ela superar os próprios limites. Acho que o papel das empresas realmente é esse. Como nos faz bem nós diariamente superarmos os nossos limites? Por que não dar essa oportunidade para as pessoas que têm alguma deficiência? Como isso vai fazer realmente um bem? Acho que o papel das empresas é esse. E eu aproveito até para continuar falando aquilo que o Marco José disse aqui, que as empresas podem, e se as empresas todas do Brasil tivessem essa consciência e começassem a contratar, infelizmente elas não encontrariam pessoas com o mínimo de capacidade para preencher as vagas. Nós vimos aqui que nós temos hoje, segundo informações aqui que nossa produção levantou para a gente, quantas pessoas, 24% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência, ou seja, teria, claro, gente para preencher todas as vagas. Infelizmente, não teria pessoas com capacidade, porque muitas vezes, como o Marco disse, muitas pessoas preferem o INSS a terem que trabalhar. Lembrando que isso acontece também com os que não são portadores de deficiência. Também acontece. Pra gente acontece. Também poder uniformizar. Muitas pessoas mascaram, inclusive, algum problema para continuar. Preferem se apoiar nesse tipo de recurso em vez de enfrentar a vida, fácil, né? Exatamente. A gente não tá, acho que é muito importante nós colocarmos aqui que nada, não tem regra, né? É claro que existem muitos e muitos portadores de pessoas com deficiência que vão à luta e que trabalham. Tem outros que realmente não têm condições de trabalhar e por isso precisam sim desse recurso do INSS, mas infelizmente outras pessoas, ou por culpas dos pais, ou delas mesmas, preferem, né, esse recurso do INSS, esse seguro, a ter que ir trabalhar, né? Acho que é uma questão aí isso acontece com pessoas ditas normais também, né, Valéria? Sim. Valéria, e você? Pra gente terminar, qual que é a tua
dica ou qual que é a tua lição para os pais, que eu acho que começa com os pais, tanto na recepção de um filho com deficiência, quanto no andar dele? Então, eu vou me repetir um pouco no sentido assim, de que, eu volto a colocar, que não vamos dar uma oportunidade ao portador de deficiência, vamos também receber uma oportunidade, porque pensamos que somos tão maiores que a gente vai ter a generosidade de dar. Não temos esse raciocínio. De repente, vamos ganhar a oportunidade nessa convivência. E sabe qual eu penso que é a oportunidade que nós ganhamos nessa convivência, Silvana? A sensação que eu tenho que a grande maioria dos portadores de deficiência, eles têm uma eficiência muito relevante para a vida, que eles mantêm a integridade de serem humanos. Eles mantêm uma humanidade que, quando a gente convive com a humanidade deles, isso nos remete à nossa própria humanidade. Então, nos tornamos mais humanos quando convivemos com eles, porque eles têm essa integridade de ser. Então, eu pensaria que damos e também ganhamos. Ótimo, é isso que a gente tem que... A gente está falando para a gente aqui que o nosso tempo está encerrado, infelizmente, a gente queria conversar muito. Isso a gente percebeu aqui na sinceridade deles. Né? Eu acho que essa sinceridade, né, em ser assim espontâneo por onde passa, é tudo que nós precisamos no dia a dia, né? Fala uma coisa que a gente deveria continuar com os pensamentos e com o sentimento de criança, né? Para a gente entrar no reino dos céus. Não diz uma coisa Sim. assim na Bíblia, né? Eu acho que é muito isso, né? Ter essa pureza, ter essa coisa de acreditar no outro e ser, né? Acho que isso é muito, muito, muito legal, né? Olha, gente, eu quero muito agradecer a vocês, Valéria, Carla, Fernando, Matheus, parabéns. Obrigado. E com certeza você hoje já está sendo exemplo para muita gente, mas hoje você vai ser exemplo para mais gente ainda, participando aqui, contando um pouquinho da sua história, tá bom? Para você e para a mãe, né? Que a mãe não quis aqui estar na entrevista, porque a mãe é envergonhada. Como é que a tua mãe chama? Vilda. Dona Vilda. Parabéns para ela também, pelo exemplo de ser mãe aí e colocando o filho para frente, deixando o filho voar, não é? Gente, nós vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa e um outro assunto. Olá, estamos de volta, agora com a prestação de serviço. Como a gente fala sempre de empreendedorismo aqui, né? Falamos nos blocos anteriores sobre a inclusão.
das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no dia a dia, como é que a gente trata essas pessoas em casa, no trabalho. E continuando agora falando de trabalho, né, e de sucesso também, nós temos aqui no nosso programa o Marcelo Massoneto, que é gerente regional do CIESP Ribeirão. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Marcelo, ficamos sabendo que o CIESP vai estar fazendo no dia 14 uma rodada de negócios. Isso, não é isso? Correto. Conta pra gente o que é essa rodada de negócios. Rodada de negócios é um evento do CIESP tradicional, ele acontece no estado inteiro, né? Aqui em Ribeirão ele é a 4ª edição, é o 4º ano seguido que a gente tem. É um evento que visa assim, aproximar grandes empresas, que são grandes compradoras, de micro e pequenas empresas, que elas podem entrar em contato com essas empresas e fornecer produtos e serviços. Tá. CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Correto. Então essas 40 empresas que você disse são todas indústrias? Não, a gente tem alguns grandes prestadores de serviços, né? Então, por exemplo, temos 3 hospitais participando, né? Eles são grandes consumidores. E o evento, assim, embora ele tenha assim, enfoque industrial, né? Por conta até do caráter do CIESP, a gente acaba atraindo também prestadores de serviços, empresas comerciais. Então, por exemplo, a demanda da empresa, ela não é só, por exemplo, vai desde matéria-prima, então a empresa quer comprar aço, cobre, desde também embalagem, uniforme, equipamentos de seguranças, prestadores de serviços, né, de limpeza, de manutenção, de ar-condicionado, enfim. Os itens são lá mais de 400 itens que essas empresas estão demandando. Então vamos lá. Vocês têm empresas, repetindo, quantas são? 46. 46 empresas de Ribeirão Preto e região. Isso, correto. Que estarão lá Isso. Recebendo fornecedores. Isso. Dos mais variados serviços. Isso. Tá? O evento é composto de reuniões rápidas, né? Então, por exemplo, começa às 2 horas do evento. Das 2 às 2h10 tem a primeira rodada de reuniões. Que os fornecedores vão fazer essas reuniões curtas. Eles falam o que é? Eu vendo isso. É bem objetivo, falar o que é o produto, o que é o serviço, dar um cartão de visita, um folder, um material explicativo e já passa para a próxima reunião. E legal, e quem, por exemplo, as pessoas que estão dessas empresas são pessoas que decidem dessas 45 empresas? Sim, a gente tem até o dono da empresa, às vezes acaba participando, mas normalmente é o comprador. É o cara que é responsável pelo departamento de compras. E assim, o que essas empresas buscam, né? O que essas empresas ganham com isso? São novos fornecedores mais baratos. Em alguns casos, a empresa ela precisa aumentar a gama de fornecedores que ela tem para determinado produto, né? Algumas empresas de porte maior, por exemplo, a Eurofarma, ela tem lá plantas no Brasil inteiro, mas é uma política da empresa desenvolver fornecedores locais, né? Então, assim, é uma excelente oportunidade de fechar negócios. Há casos de empresas, pequenas empresas, que acabam assim, muda a vida da empresa porque ela fecha um contrato com uma empresa gigantesca, né? Ora, se alguém estiver nos assistindo e quiser participar, o que a pessoa tem que fazer? Eu tenho um exemplo, eu tenho uma loja de uniformes. Certo. Eu tenho qualquer coisa que seja. O que tem que fazer? O que a pessoa tem que procurar? Ela tem que entrar no site da rodada, que é o rodadas.ciesp.com.br. Não tem um www, é só rodadas direto. E lá a gente vai entrar no portal de rodadas do CIESP, né? Nesse portal, tem lá a próxima rodada que vai acontecer é de Ribeirão Preto. Então ele tem que entrar, se cadastrar, né? Tem um pagamento de uma taxa de inscrição, ele paga essa taxa e ele vai ser liberado o acesso ao sistema. Nesse sistema, ele faz os pré-agendamentos com aquelas empresas que ele quer conversar. Aí no dia do evento ele vai receber uma agenda com todas as empresas que ele conseguiu um horário. Caso ele não consiga, assim, é normal, tem algumas empresas que são mais demandadas, né? Então, a gente tem um mecanismo na rodada que são as reuniões de encaixe. Então, eu não consegui falar com a Eurofarma, então a gente tem uma filinha de espera, que quando vai, porque assim, 10 minutos, na verdade, acaba sendo até muito tempo. Então, normalmente leva lá 5 minutos, terminou a reunião, esses outros 5 minutos é liberado, que essa empresa atende um outro fornecedor. Então, assim, é um evento muito rápido, muito dinâmico,
e é uma excelente oportunidade de fazer bons negócios. Agora, a empresa, então, vamos supor que essas pessoas se inscrevem lá e quero falar com XYZ empresa. Essa empresa pode não ter interesse de falar com aquela pessoa. Então, é por isso também, a empresa... ela pode... Assim, a descarta, empresa no listou caso. aquilo que ela tem interesse de desenvolver. De repente, lá, uniformes. Mas uma empresa lá que é de manutenção de serviço de ar-condicionado. Mesmo que a empresa não listou aquela demanda, pelo tipo da empresa, é um serviço que ela pode utilizar. Então, o fornecedor pode agendar e oferecer o produto. Tá. Mas pode acontecer assim, o fornecedor não tem interesse, ele pode dispensar a reunião, a conversa mais rápido. Tá, entendi. E no caso, todo mundo que se inscrever vai conseguir ir, então? Ou passa por algum teste, por alguma triagem pelo não CIESP? Não tem triagem. É uma questão só de conseguir a agenda, né? Pode ser que ele não consiga falar com todas as empresas. Assim, como são 46 empresas, a gama é muito grande, né? Muito variada de empresas. Ele pode, se ele não conseguir falar com X, ele vai conseguir falar com Y e com Z. Não existem stands, nada disso. Não, são só as rodadas mesmo, as reuniões. Só mesas de reuniões rápidas. Tá. Onde vai ser? Vai ser no Centro de Eventos Taiwan. Quem não se inscreveu, pode ir até lá? Pode assistir? Como é que faz? Então, o evento ele é fechado. Como a gente até a 4ª edição, ele está crescendo ano após ano. A gente já aumentou o espaço, eu estou com medo do espaço ficar pequeno, né? Então, assim, o espaço em si ele vai ser restrito para quem está inscrito no evento. As inscrições vão até sexta-feira agora pelo site. Se o fornecedor, a empresa, o empresário não conseguiu se inscrever, ele pode ir no dia, lá no dia 14, fazer a inscrição no ato. Ele só não vai conseguir fazer, ele não vai ter uma agenda, uma pré-agenda com os fornecedores. Qual que é o valor? Qual que é a taxa? A taxa é R$ 250 para associado do CIESP e R$ 550 para não associado. Tá. Às vezes o valor assusta um pouquinho, mas assim... pela oportunidade que ele vai ter... Se você fizer uma conta rápida, por exemplo, em média 20 empresas ele consegue contactar. Então 550 vai sair lá R$ 27,50 por empresa, numa tarde. Então assim, se fizer a conta, se fizer um trabalho de prospecção... Talvez um trabalho que ia demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ou até ele vai estar lá falando com as pessoas certas, o que é mais importante. Exatamente. Isso não tem preço, né? É verdade. Olha, muito obrigada, tá bom? Pela sua entrevista aqui. A gente vai continuar divulgando também nossas redes sociais. E você aproveita, então, essa oportunidade. Quer ser fornecedor de uma grande empresa, não é? Empreenda sim. Só para concluir, rodadas.ciesp.com.br. Ok, entra lá, procura, se inscreva, faça bons negócios. Obrigada a você, Marcelo. Obrigada a você também pela audiência e até semana que vem, com certeza.